constitucional foi concebido para proteger as pessoas face do poder do Estado e os direitos fundamentais em face do Estado. E agora nós nos deparamos com poderes privados que superam de maneira muito expressiva os poderes soberanos dos Estados, que são as grandes corporações e as plataformas digitais. Portanto, existe alguma coisa de especialmente nova no direito constitucional, que é o esforço para lidar e para regular esses poderes privados e como eles impactam as nossas vidas. Nós estamos vivendo um processo profundo de transformação em que as revoluções, no sentido de transformações profundas na maneira como a gente vive, elas vêm se sucedendo em velocidade muito maior. A primeira revolução industrial, que é a do século XVIII, ela é simbolizada pelo vapor. A segunda revolução industrial vem quase 150 anos depois, na virada do século XIX para o século XX, que foi a revolução da eletricidade e a revolução do motor de combustão interna. A terceira revolução industrial, ela vai acontecer bem mais à frente no tempo, porém pouco mais de 50 anos depois da segunda revolução industrial, que é a revolução tecnológica, que é essa que ainda está em curso, que é a revolução representada pela substituição da tecnologia analógica pela tecnologia digital. E por isso ela também é chamada de revolução digital, que permitiu a universalização dos computadores pessoais, permitiu a universalização dos telefones celulares e deu ensejo à internet, conectando bilhões de pessoas em todo o mundo. Essa é a terceira revolução industrial, é a revolução que se desenrola a partir, eu diria, a quadra final do século XX, quando a internet se difunde e efetivamente se populariza, e de certa forma ela continua até hoje. E é uma revolução que criou um novo vocabulário para todos nós. Vocabulário que identifica um conjunto de utilidades que até anteontem a gente não conhecia e sem as quais a gente já não saberia viver. Algumas dessas palavras: Google, tanto queria dizer aos mais jovens que já houve vida na Terra sem poder dar um Google, e as outras: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp, Telegram, Waze, para quem vivia perdido pelo mundo como eu mesmo vivia, Uber, Netflix. Todas essas são palavras que identificam utilidades que surgiram há uma década atrás, no máximo 2 décadas atrás, produzindo uma transformação muito profunda. E o direito constitucional e o direito, de uma maneira geral, tem muita dificuldade de lidar com todas essas inovações desse admirável mundo novo da tecnologia da informação, da biotecnologia, da nanotecnologia, da impressão em 3D, da computação quântica, dos carros autônomos, da internet das coisas. Algoritmo vai se tornando o conceito mais importante do nosso tempo. Essa revolução tecnológica, ela produziu um impacto muito relevante
sobre a economia de uma maneira geral e reflexamente sobre o direito. A propriedade física cede lugar em relevância para a propriedade imaterial, para a propriedade intelectual. Quando eu era mais jovem, tinha menos cabelos brancos, as empresas mais valiosas do mundo eram as que exploravam petróleo, como a Exxon e a Shell, ou as que fabricavam automóveis, como a Ford e a General Motors, ou as que produziam os grandes equipamentos, como a General Electric. Nenhuma delas figura hoje como a empresa mais valiosa do mundo. Entre as empresas mais valiosas do mundo estão a Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft e a Nvidia, que vende os semicondutores que alimentam todas essas empresas. Portanto, nós estamos lidando com uma nova economia, uma economia fundada, sobretudo, na inovação. Uma nova economia trazendo grandes dificuldades para o direito, porque é uma economia marcada, em primeiro lugar, pela virtualização da vida. As interações pessoais já não precisam da presença física das pessoas. Até pouco tempo atrás, eu teria que estar fisicamente dentro de uma sala de aula para dar aula para vocês. E agora a gente tem Teams, a gente tem Zoom, a gente tem diferentes possibilidades. Além da virtualização da vida, nós vivemos uma certa desterritorialização das relações econômicas. As empresas já não têm mais sede no local da sua principal atividade econômica. A Apple tem sede na Irlanda, e não nos Estados Unidos, ou não no Brasil, ou não na União Europeia. Além de surgirem todos esses novos modelos de negócio em relação aos quais o direito está correndo atrás. As pessoas hoje em dia fazem boa parte das suas compras não mais em lojas, mas via e-commerce. Comércio eletrônico. Na Amazon, na Magalu, na Alibaba, as pessoas cada vez assistem menos televisão e mais vídeos em plataformas como o YouTube, ou streaming, como a Netflix, como o HBO Max, como a Amazon Prime. A gente transfere arquivos pesados via Dropbox, via Google Drive. Nós pagamos as nossas contas. Ninguém mais usa talão de cheque. Até outro dia eu assinava cheque. Hoje em dia a gente tem Pix, a gente tem PayPal, a gente tem diferentes mecanismos de pagamento eletrônico. Nós lidamos com empresas que prestam serviços como iFood, como Uber, tudo online. No caso, eu ainda leio jornal físico. Quando eu vou ao Rio, leio revista física, leio a Veja fisicamente. Os meus filhos me olham como se eu fosse um ser paleolítico, porque hoje em dia as pessoas leem as notícias em sites de notícias como são UOL, Globo.com, Terra, e as interações sociais já são feitas pelo Facebook, pelo Instagram, pelo TikTok. Portanto, há uma profunda transformação da economia que afeta o direito constitucional, afeta o direito do trabalho, que muda as relações de produção, afeta o direito do consumidor, que muda as relações de consumo, afeta as relações associadas a direitos autorais, à propriedade intelectual. Portanto, nós estamos vivendo um mundo de profunda transformação, trazida a transformação pela revolução tecnológica. E a revolução
tecnológica veio com a internet, que revolucionou a comunicação social e a comunicação interpessoal, democratizando o acesso à informação, o acesso ao conhecimento e o acesso ao espaço público. Até algum tempo atrás, para se ter acesso, sobretudo, ao espaço público, era imprescindível a utilização dos meios tradicionais de comunicação social: televisão, o rádio e a imprensa. Televisão, o rádio e a imprensa tinha um controle editorial mínimo sobre aquilo que chegava ao espaço público. Um controle de veracidade, pelo menos de plausibilidade, com base na ética jornalística, na técnica jornalística, um controle de civilidade. E com a internet, com os blogs pessoais, com os sites e, sobretudo, com as plataformas digitais, esse controle, em grande medida, já não existe mais. E, portanto, nós estamos vivendo essa transformação muito profunda na comunicação social e na comunicação interpessoal, com mudanças de ordens diversas que impactam, sobretudo, a escala da comunicação. Como isso impacta o acesso à informação, a liberdade de expressão, a própria democracia e os próprios direitos fundamentais. Para dar um exemplo, os principais jornais brasileiros, que são o Globo e a Folha de São Paulo, têm cerca de 300 mil assinantes cada um. A revista The Economist, que é uma das mais lidas do mundo, tem 1,5 milhão de assinantes. O New York Times, que é o jornal mais assinado no mundo, tem cerca de 10 milhões de assinantes. O Facebook tem 3 bilhões de usuários. O YouTube tem 2,5 bilhões. O WhatsApp tem 2 bilhões de usuários. Percebam, portanto, com clareza o impacto dessa transformação, a mudança de escala, o número de pessoas que é atingida por esse imenso poder privado que é Facebook ou Instagram. A China e a Índia, que são os países mais populosos do mundo, têm 1,4 bilhão de habitantes. O Facebook, como eu disse, tem 3 bilhões de usuários. Não é pequena a transformação que nós estamos vivendo. E acho que muitas transformações foram positivas, como disse, pela democratização do acesso ao conhecimento, pela democratização do acesso à informação, pela democratização do acesso ao espaço público e por permitir a utilização desses meios tecnológicos no nosso dia a dia. No judiciário brasileiro hoje, quase 100% dos novos processos são processos eletrônicos, não tem mais papel. O Supremo decidiu este ano até agora cerca de 8.000 casos em plenário virtual. Quando, eventualmente, o ministro não pode participar da sessão por um compromisso, por exemplo, no exterior, não pode participar fisicamente, ele participa por videoconferência. Eu estou falando do impacto sobre a minha vida, sobre o meu dia a dia. Eu hoje posso tomar decisões entrando no sistema
Não importa se eu estou em Brasília, no Rio de Janeiro, em Vassouras ou em Londres. A possibilidade de teletrabalho, hoje em dia, boa parte da força de trabalho já está em home office. Em muitos casos, com aumento da produtividade. E quem acompanhou ontem o processo eleitoral brasileiro, de votação eletrônica, nós temos mais de 140 milhões de eleitores. E em menos de 5 horas, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou o resultado das eleições. Ao passo que em outros países do mundo levam-se dias, às vezes semanas, para a divulgação desse resultado. Portanto, a tecnologia, ela mudou, e em muitos aspectos, para melhor a vida da gente. Eu não sou uma dessas pessoas que acha que o mundo está muito mal, com tendência a piorar. Pelo contrário, tem uma visão bem construtiva da vida. Eu sou como um personagem de uma história que meu amigo Carlos Aires gosta de contar, do jeito que foi ao médico, e o médico disse para ele: eu tenho uma notícia ruim para te dar. Aliás, eu tenho uma ruim e tenho outra pior. Vamos dar ruim primeiro. E o médico disse: você só tem 24 horas de vida. Ele disse: o que pode ser pior que isso? E o médico disse: é que eu estou para te falar desde ontem. Na verdade, eu não tenho essa visão apocalíptica da vida. Porém, a revolução tecnológica, as plataformas digitais e as redes sociais trouxeram alguns subprodutos negativos que nós não podemos deixar de encarar. O primeiro desses subprodutos, que desafia soluções por parte do direito constitucional, é a possibilidade da circulação das informações sem filtro. No mesmo passo em que houve uma democratização do acesso, também se abriram as avenidas para a desinformação, para as mentiras deliberadas, para os discursos de ódio, para as teorias conspiratórias, para os ataques à democracia. Portanto, esse é o primeiro aspecto negativo da revolução tecnológica com a internet e com as plataformas digitais. Há um segundo subproduto que afeta a vida contemporânea e impacta o direito constitucional, o direito eleitoral, o que impacta a democracia, que é uma certa tribalização da vida. As mensagens hoje são direcionadas, são customizadas para chegarem às pessoas de acordo com os dados que as plataformas digitais têm dessas pessoas. Inclusive e sobretudo da navegação dessas pessoas na própria internet. Esta possibilidade trazida pelos algoritmos, as plataformas digitais trabalham com algoritmos. Eles têm algoritmos de moderação de conteúdo para tirar as postagens que violam as suas políticas de uso, e elas têm algoritmos de recomendação que direcionam para cada uma a publicidade, as notícias, os artigos que interessam a essas pessoas. Mas isso provocou uma certa tribalização da vida, em que as pessoas terminam por só receber as informações que correspondem às suas crenças, aos seus sentimentos, às suas ideologias. O que gera o que se tem denominado de viés de confirmação. Como só chegam notícias, artigos e informações que já confirmam o que a pessoa acha, ela vai ficando cada vez mais convencida das próprias razões. Vai radicalizando os seus pontos de vista. Vai ficando mais intolerante em relação aos pensamentos contrários, porque ela não é normalmente exposta a esse pensamento. E a intolerância gera a falta de comunicação, e a falta de comunicação gera a violência.
É esse um dos impactos negativos desse mundo dominado pelas plataformas digitais. Há um terceiro subproduto que impacta o direito constitucional, a democracia e a liberdade de expressão, que é a crise no modelo de negócios da imprensa tradicional. Em todo o mundo, fecharam-se jornais e revistas, e mesmo a televisão, que era a rainha do Ibope, na minha primeira juventude, na minha segunda juventude, agora estou na terceira juventude. Mas até pouco tempo atrás, e quero dizer, para fazer um parênteses, que a vida só melhora, não trocaria por nenhuma outra fase da vida. De modo que tranquilizem-se, quem sobreviver e tiver saúde, a vida só vai ficando melhor. Pelo menos até aqui, acreditem em mim. Mas, dizia eu, a própria televisão, hoje em dia, perdeu um espaço imenso para o streaming. As pessoas assistem muito a Netflix, muito HBO, muito Amazon Prime, muito Paramount, e menos televisão. E o que aconteceu foi que boa parte da publicidade, a maior parte da publicidade, migrou dos meios de comunicação tradicional para os meios digitais de comunicação. E que trouxe essa crise no modelo de negócios da imprensa tradicional. Quem presta atenção no dia a dia da vida, por exemplo, a Globo, ela investiu imensa energia e dinheiro no Globoplay e nas produções que chegam por streaming, porque as pessoas mudaram os seus hábitos para o streaming. O jornal O Globo, ele hoje é digital, ou o G1 é inteiramente digital. Portanto, a publicidade migrou para o digital e boa parte dos meios de comunicação tradicionais foram afetados. Qual é o imenso problema nesse contexto que eu estou aqui descrevendo? É que a imprensa, os meios de comunicação tradicionais, eles não são apenas um negócio privado. Eles são um negócio privado. Mas eles prestam um importante serviço de interesse público, que é levar à sociedade um conjunto de fatos objetivos e checados, pelo menos no caso do bom jornalismo, que faz com que as pessoas possam compartilhar um conjunto de fatos comuns, a partir dos quais cada pessoa forma a sua opinião. Mas a imprensa tradicional, no mundo plural e com visões, muitas vezes, de pontos de observação diferentes, a imprensa tradicional, ela criava um conjunto de fatos comuns compartilhados, a partir dos quais as pessoas formavam as suas opiniões. Houve uma invasão de Israel pelo Hamas, houve uma reação de Israel em Gaza. Esses fatos são noticiados. A partir daí, as pessoas podem formar as suas opiniões sobre o que acham da guerra e mesmo para que lado torcem. Houve uma invasão da Ucrânia pela Rússia. A partir daí, as pessoas podem formar a opinião que quiserem. Nos últimos anos, menos no último ano, houve um aumento expressivo do desmatamento na Amazônia. A partir daí, as pessoas podem formar a opinião que quiserem. O que aconteceu nesse mundo em que as empresas de comunicação social tradicionais perderam o seu espaço é que as pessoas passaram a criar as suas próprias narrativas. Já não existe mais um conjunto de fatos
compartilhados. E porque as pessoas já não compartilham mais os mesmos fatos, cada um inventa a sua narrativa, a interlocução vai ficando cada vez mais difícil. E, portanto, essa é uma terceira e grave consequência negativa da revolução tecnológica da internet e das plataformas digitais, subprodutos com os quais nós precisamos lidar, o direito precisa lidar. E o direito lidou com algumas fases dessa nova economia, desse novo mundo, desse novo modelo comportamental. Porque quando a internet começou lá atrás, o discurso prevalecente era o de que ela devia ser livre, aberta e não regulada. Esse era o discurso padrão. E aos poucos o mundo foi concluindo que não era possível ser assim. É preciso regular a internet por múltiplas razões. A primeira delas, por motivos econômicos, é preciso regular no plano econômico para assegurar, a tributação justa. 2, impedir a dominação dos mercados por monopólios e oligopólios. 3, para proteger direitos autorais. Em segundo lugar, é preciso regular a internet para proteger a privacidade das pessoas. O modelo de negócio das plataformas digitais, ele é baseado em 2 grandes pilares: dados e engajamento. Obrigado. As plataformas digitais vivem de dados e de engajamento. Aí estão os 2 problemas. Primeiro, é o dos dados. Foi preciso que os países editassem legislação para proteger os dados das pessoas, para proteger a privacidade das pessoas contra a manipulação indevida desses dados, a utilização não autorizada desses dados. E boa parte dos países, no Brasil inclusive, editou leis de proteção digital. O Brasil tem uma lei geral de proteção de dados. Porque as empresas, elas sabem onde a gente mora, o nosso nome dos nossos filhos, mas elas sabem mais. Elas sabem qual foi o último livro que eu comprei. Ela sabe qual é o grau dos óculos que eu comprei pela internet. Ela sabe qual foi a última passagem de avião que eu comprei. Qual foi o último lugar que eu visitei. Olha a doença que está me preocupando agora. E assim por diante. De modo que é preciso proteger a privacidade das pessoas contra o mau uso dessas informações. A um tal ponto que se incluiu na Constituição, no artigo 5º, mais um inciso, que é o que assegura a proteção dos dados pessoais. Mas, em terceiro lugar, é preciso regular as redes sociais para proteger a sociedade dos comportamentos inautênticos coordenados e dos conteúdos inaceitáveis. Comportamentos inautênticos coordenados identificam a utilização de robôs ou a contratação de milhares de trolls, de provocadores, cujo papel é amplificar artificialmente
especialmente as notícias, geralmente as notícias falsas. Esse é um primeiro e grande problema que precisa ser enfrentado. Porque se alguém postar na sua rede social querosene é bom para a Covid-19 e os seus 12 seguidores lerem aquilo, o impacto é reduzido. Mas se aquela notícia for amplificada para milhares de pessoas, nós temos um problema de saúde pública. Se uma pessoa disser que as eleições foi fraudada e que tem provas disso, e essa afirmação for falsa, mas essa informação circular pelos seus 25 seguidores, o problema tem uma dimensão. Mas, se a difusão da ideia de que a eleição for fraudada chegar a milhões de pessoas, informação falsa, dolosamente falsa, você compromete a legitimidade dos governantes da eleição do processo democrático. Portanto, é preciso regular para impedir os comportamentos coordenados inautênticos voltados à difusão da mentira, da desinformação, das teorias conspiratórias. Mas, em segundo lugar, é preciso também enfrentar determinados tipos de conteúdo. E aí nós caímos numa área difícil de regular, que envolve a liberdade de expressão, que é um dos pilares do direito constitucional. Mas todos nós podemos estar de acordo. Não importa se liberal, conservador ou progressista, todos nós podemos estar de acordo que não pode pedofilia na rede social. Todos nós podemos estar de acordo que não pode terrorismo na rede social. Que não pode apologia do crime na rede social. Não importa se conservador, liberal ou progressista. Mas o mundo está tão polarizado que se perdeu inclusive o bom senso. Porque ninguém de bem acha que isso não deva ser regulado. E mesmo assim, a sociedade se dividiu entre os que defendem a regulação, liberais e progressistas, e os que são contra, que são os conservadores. Nós perdemos a capacidade de ter um meio termo de razoabilidade para o qual possam convergir todas as visões políticas. Portanto, é preciso regular, pelo menos nesses planos que eu falei, plano econômico, proteção da privacidade e enfrentamento dos comportamentos inautênticos coordenados e dos filtros. Esse mundo já estava suficientemente complexo. Há duas ações do Supremo que serão julgadas possivelmente em novembro, que discutem responsabilidade civil e limites da liberdade de expressão, ou o que não deve ser tratado como liberdade de expressão. Existe legislação em debate no Congresso em avançamento. Houve legislação aprovada recentemente pela União Europeia. Houve decisões recentes da Suprema Corte Americana não decidindo, tirando o sofá da sala, jogando para frente o assunto. E todo mundo se está debatendo como regular essas plataformas. Esse ambiente, já suficientemente conturbado do ponto de vista jurídico, filosófico e ideológico, surge uma nova revolução, que é representada pela inteligência artificial, pela engenharia genética e pelos progressivos avanços da internet, que já passou pela internet das coisas e começa a chegar na internet dos sentidos. Nós vamos falar
sobre a revolução que está mais em voga no momento, sobre o aspecto dessa quarta revolução que está mais em voga no momento, que é a inteligência artificial. A engenharia genética ainda está um pouco abaixo do radar, mas vem aí um conjunto de novidades que vão colocar profundas questões éticas e jurídicas para a humanidade. A partir do momento em que for possível não apenas curar muitas doenças, não apenas gerar órgãos em laboratório, mas em brincar com a criação e escolher se vai querer ter um filho menino ou menino, moreno ou louro, de olho claro ou de olho escuro. E é impossível exagerar o conjunto de preocupações éticas que vão surgir para a humanidade diante dessa possibilidade que se avizinha, se já não estiver sendo possível. Países em geral proíbem a clonagem para fins de reprodução humana, mas alguns países já admitem a clonagem para fins médicos. Você obter um órgão, você obter células tronco-embrionárias, que são aquelas células que estão nos embriões e que vão virar todos os tecidos do corpo humano. Como se já não bastasse a complexidade da revolução digital, nós estamos agora vivendo também complexidade da inteligência artificial. Definida de forma muito simples, a inteligência artificial consiste em programas e softwares que transferem para computadores capacidades humanas. E essas capacidades incluem tarefas cognitivas e tomada de decisões. São tarefas cognitivas e tomadas de decisões que se baseiam inteiramente em dados, instruções e objetivos alimentados por pessoas humanas no atual estágio tecnológico. A inteligência artificial é integralmente alimentada por pessoas humanas, com os dados, os objetivos e as informações por homens e mulheres fornecidos. E a gente chama de inteligência artificial um guarda-chuva que abriga diversas possibilidades, que inclui o aprendizado de máquina, que inclui os modelos de linguagem natural, que resultaram numa das principais evoluções que revolucionarão o mundo atual, que é a chamada inteligência artificial generativa, que é, na sua versão comercial mais conhecida, a do WhatsApp, capaz de gerar conteúdo, ou seja, de gerar textos, sons, imagens e vídeos, portanto, se comunicando com cada um de nós. A inteligência artificial generativa, segundo muitos autores, vai provocar no mundo impactos semelhantes aos que foram produzidos pelo surgimento da imprensa por tipos móveis com Gutenberg em 1455, que permitiu a disseminação dos livros, do conhecimento, da cultura, mudando o acesso ao conhecimento.
comparam ao iluminismo, que ajudou a mudar a posição do homem no universo do conhecimento, abrindo as janelas da ciência, da razão, do humanismo, da crença no progresso, sobre uma visão em que não havia separação entre a igreja e o Estado, não havia separação entre a ciência e a fé, e o conhecimento era todo condicionado pelo policiamento ideológico religioso. Tanto a inteligência artificial pode ser que esteja em vias de produzir no mundo o mesmo impacto que a imprensa produziu e o mesmo impacto que o iluminismo produziu. Vou fazer um parênteses aqui, porque acho que essa é uma informação potente, interessante. A invenção da imprensa, tipos móveis, todo mundo já terá visto pelo menos uma fotografia da Bíblia de Gutenberg. Ou seja, quando a Bíblia passa a ser impressa, que antes da impressão, conhecimento... Deixa eu dar um passo atrás. A escrita só foi inventada entre 3.500 e 3.000 anos antes de Cristo pelos sumérios, lá na Mesopotâmia, onde se supõe tiveram início as primeiras civilizações. Antes da invenção da escrita, as principais obras da história da humanidade, que inclui a Bíblia hebraica, a Ilíada de Homero, o Mahabharata indiano, as escrituras budistas, todos esses monumentos culturais eram transmitidos de geração para geração por conhecimento oral, por via verbal, até que surgisse a escrita. Mas a difusão do conhecimento era toda feita por manuscrito. Então você tinha os copiadores que produziam livros na quantidade compatível com a escrita humana. Não era uma escrita desses garranchos que a gente faz hoje em dia, era uma escrita caligráfica, bonitinha, redondinha, para que fosse legível. De modo que o conhecimento no Ocidente, sobretudo, era muito limitado e quase que inteiramente confinado aos mosteiros. Por isso que a Igreja Católica dominava o conhecimento no mundo e limitava o conhecimento científico. E quando vem o Renascimento e o conhecimento científico começa a despontar, ainda há uma reação da Igreja Católica. Todos saberão que Galileu teve que abjurar a sua constatação, que na verdade era uma repetição do que havia afirmado Nicolau Copérnico antes ainda, a afirmação de que a Terra não era o centro do universo. E a Terra era um planeta que girava em torno do Sol. Na verdade, o centro do sistema onde está a Terra não era a Terra, era o Sol. Portanto, o conhecimento só começa a se difundir, a se popularizar a partir da invenção da imprensa, que permitiu que por meios mecânicos se multiplicassem os livros. E aí, com uma coincidência histórica,
que potencializou a difusão do conhecimento e o papel da imprensa, que foi a Reforma Protestante. Pelo catolicismo, antes desta cisão na Igreja cristã, seria outra da Igreja do Ocidente e do Oriente, mas antes desta cisão, vigorava a teologia católica de que o conhecimento da Bíblia, o conhecimento dos evangelhos, da pregação religiosa de Jesus Cristo, deveria chegar ao conhecimento dos fiéis mediante a intermediação da Igreja, dos padres, que eram treinados e ensinados a difundir os evangelhos. A Revolução Protestante traz a ideia de uma comunicação pessoal de cada um com Deus, sem necessariamente passar pela intermediação da Igreja, e incentivando a leitura da Bíblia pelos fiéis, de modo que a imprensa coincide aproximadamente com a Revolução Protestante e a multiplicação das Bíblias e um impacto muito importante sobre o nível de alfabetização das pessoas, porque para ler a Bíblia era preciso ser alfabetizado. Inicialmente, um privilégio reconhecido de uma maneira geral apenas aos homens, mas o fato é que a imprensa, somada à Revolução Protestante, levou a um aumento expressivo da alfabetização e da circulação do conhecimento no mundo. Fecho esse parênteses, mas eu considero que nós estamos estudando um pouco a história da comunicação e é importante ter esse registro. Tem outros fatores interessantes na evolução da comunicação, de que depois de muitos anos de imprensa, há 500 anos de imprensa, surge o rádio. E aí se imaginava que o rádio fosse eliminar a imprensa. Não. Depois surge a televisão. E tem-se a impressão de que a televisão vai eliminar o rádio. Não eliminou. E agora há esse temor de que a internet vai eliminar os meios de comunicação tradicionais. Acho que não. É apenas uma realocação de espaços. Mas a inteligência artificial, portanto, vai pautar as nossas vidas daqui para frente. Já está pautando as nossas vidas. Só que antes pautava de forma um pouco mais rudimentar. No elevador, que já não precisava mais você chamar os 5 elevadores, eles já tinham um sistema de controle que fazia que estavam mais perto viesse até você. Os sinais de trânsito, as recomendações de Netflix, de Facebook, tudo é feito hoje em dia por inteligência artificial. Portanto, ela já estava presente em muitos eventos do dia a dia, mas ela vem se sofisticando de maneira muito profunda. Há muitos efeitos positivos que advirão da inteligência artificial. O primeiro deles é a maior capacidade decisória em relação a muitos temas. O que é isso? Porque a inteligência artificial ela é capaz de processar muito mais informações do que o cérebro humano em uma velocidade muito maior. E, portanto, em muitas áreas, ela vai poder tomar as decisões com mais eficiência do que uma pessoa humana seria capaz. Um livro que eu li recentemente dizia que se um jovem ou uma jovem tiver 2 pretendentes e estiver em dúvida, o
vulgo é capaz de fazer a escolha melhor do que os próprios interessados, apenas cruzando as informações que já tem sobre pretendentes e pretendidos. Eu escrevi na margem do meu livro: prefiro errar sozinho. Mas a verdade é que nós vamos viver um mundo em que algumas das decisões mais importantes das nossas vidas vão poder ser tomadas de maneira mais eficiente fora da gente, heteronomamente. E essa é uma subversão muito significativa de um dos pilares da sociedade ocidental liberal, que é o livre-arbítrio, a autonomia da vontade. Cada um faz as suas escolhas existenciais de acordo com a sua autodeterminação individual. A partir do momento em que algumas das decisões mais importantes das nossas vidas passarem a poder ser tomadas fora da gente com melhor qualidade, um dos pilares sobre os quais se assenta a civilização liberal ocidental terá ruído. Não estou querendo colocar preocupações na cabeça de ninguém, embora vá colocar algumas um pouquinho mais à frente antes de terminar. Portanto, a primeira potencialidade positiva, o primeiro benefício é uma capacidade maior, mais eficiente de tomada de decisões em muitas áreas. A segunda é a automação. A próxima vez que for preciso subir numa torre a 100 metros de altitude ou a 200 metros de altitude, um robô movido a inteligência artificial poderá fazer, minimizando o risco para uma pessoa humana. Ou a próxima vez que for preciso desarmar uma mina terrestre, você mandará um robô. Ou a partir do momento em que você precisa colocar um cabo no fundo do oceano. Tudo isso poderá passar a ser feito por robôs que, ademais, não se queixam do patrão, podem trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem risco de reclamação trabalhista. Portanto, a automação é o segundo benefício inequívoco da inteligência artificial, com o potencial de aumentar a produtividade dos países. Em terceiro lugar, a inteligência artificial vai ter um uso, talvez um dos seus principais usos, na medicina. Hoje em dia, muitas das pesquisas já são feitas com inteligência artificial. Muitas cirurgias já são cirurgias robóticas. A leitura dos diagnósticos hoje, com frequência, já é feita com melhor qualidade por inteligência artificial. A medicina, ao lado da educação, possivelmente, vai ser uma das áreas de transformação mais profunda trazida pela inteligência artificial. Aplicações do mundo do direito. Nós já temos programas de inteligência artificial no Supremo para identificar os casos que já foram objeto de repercussão geral nos recursos que chegam, para agrupar os processos por tema, para que a gente saiba onde é que está havendo maior incidência e puxar para dar repercussão geral e matar muitas ações. Nós encomendamos um programa para resumo de processos, programas para pesquisa de precedentes, tudo com base em inteligência artificial. E logo ali na esquina do tempo, nós vamos ter a primeira minuta da decisão feita por inteligência artificial, não tem nenhuma dúvida. Não é possível prescindir, e no direito, em muitas áreas, mas sobretudo no direito, da supervisão humana, da responsabilidade humana. Mas é inevitável, em breve a inteligência artificial vai estar
primeira versão da decisão a ser revista cuidadosamente por um juiz. Há inúmeras utilidades práticas do dia a dia. Há um impacto que eu considero especialmente importante, que é sobre a linguagem. A inteligência artificial está revolucionando a linguagem. Quem usa algum tipo de tradutor, seja o Google Translate, seja o ChatGPT, seja o DeepL, terá notado a qualidade das traduções, como melhorou a qualidade das traduções. Isso é, pela capacidade da inteligência artificial de se aprimorar em matéria de linguagem. Eu fui à China em julho num congresso sobre inteligência artificial. Os expositores falavam em chinês. Preciso dizer para vocês, confessar que o meu chinês era um pouco prejudicado. Mas, imediatamente, a fala dos expositores aparecia num telão, a versão simultânea escrita para o inglês, com qualidade bastante razoável. Tanto, e vi recentemente, agora em setembro, mostrado por um amigo português, uma aula dele em mandarim. E o meu amigo não dá um pio em mandarim. Ele deu uma aula em português, com base no tom da voz dele e com a tradução. Se criou um vídeo dele dando aula em mandarim. Não é pequena a transformação que isso vai representar para o mundo e para nós brasileiros. Portugal é uma língua, o português é uma língua muito bonita, porém, como dizia o poeta Paulo Leminski, falar em português ou calar-se mundialmente é mais ou menos a mesma coisa. Mas agora, a inteligência artificial, rompendo a barreira da língua, o próximo prêmio Nobel de Literatura deverá ser o Chico Buarque, que é muito melhor do que o Bob Dylan, que ele recebeu há alguns anos atrás. Portanto, essa é uma outra utilidade importante da inteligência artificial. Em meio a muitas do dia a dia, o Waze é todo ele guiado por inteligência artificial para dizer qual é a melhor rota, onde é que está engarrafado, onde é que não está engarrafado, onde é que é perigoso, onde é que não é perigoso. Inteligência artificial precisa identificar até que tem radar. Eu comprei um carro chinês, vou fazer uma propaganda aqui. O carro, quando se aproxima de um radar, ele diminui a velocidade sozinho. Se você puser no piloto automático, o Cruise Control, em 70 km por hora, que é a velocidade que é possível andar no Lago Sul, em Brasília. Se você tiver 80, quando chega perto do radar, ele, por conta própria, ele diminui. Portanto, ele é capaz de identificar o radar e é capaz de dar um comando para você reduzir a velocidade para a velocidade do radar. Não é pouco impressionante o que está acontecendo no mundo de uma maneira geral. Porém, a inteligência artificial vem com muitos riscos. Primeiro, e mais óbvio, um risco sobre o mercado de trabalho. Muitos empregos irão desaparecer. Isso é um fato. E também é fato, novos empregos serão criados. Só que eles não combinam entre si. Os empregos que vão desaparecer são os empregos um pouco mais mecânicos, embora a inteligência artificial também vá afetar alguns trabalhos intelectuais, mas principalmente os trabalhos mais mecânicos. E, portanto, você não transforma um taxista em um programador de computação. Em princípio, você até pode recapacitá-lo,
Mas não é uma transição singela. Portanto, nós vamos ter um impacto que as pessoas vão ficar sem trabalho. E aí vão precisar de amparo de redes sociais, redes de proteção social e de capacitação. E novos empregos estarão sendo criados no mundo da inteligência artificial. Mas é importante não desconsiderar os percentuais elevados de empregos que desaparecerão. Em segundo lugar, a outra preocupação muito grande é o uso da inteligência artificial para fins bélicos. Já há uma corrida armamentista entre os Estados Unidos e China, claramente, pelo uso da inteligência artificial e sua capacidade de cyberataques. Essa é uma preocupação e vão ser necessários tratados internacionais para controlar isso, inclusive um novo tipo de arma movida por inteligência artificial, que se chama de armas letais autônomas, que são armas de ataque e que são capazes de tomar decisões por si sós, sem uma figura humana por trás da atuação. Um outro problema extremamente preocupante diz respeito à massificação da desinformação. Capacidade de amplificar a desinformação e, sobretudo, a capacidade de produzir uma coisa que tem sido identificada como deepfake, falsidade profunda, que é alguém me colocar aqui falando com vocês e dizendo coisas que eu jamais disse, sem que seja possível identificar a olho nu que aquilo é uma contrafação, que aquilo é uma falsidade. Portanto, em matéria de massificação das informações, ou melhor, massificação da desinformação, nós estamos vivendo um momento extremamente preocupante. Privacidade é uma preocupação igualmente constante. O risco de os algoritmos que são alimentados por pessoas humanas reproduzirem os vieses da sociedade, os preconceitos e as discriminações já existentes. É um risco que precisa ser neutralizado. Mas aqui eu também faria um parêntese. Eu tenho grande esperança na inteligência artificial, inclusive para gerar decisões judiciais controladas. Porque teme-se o que se chama de discriminação algorítmica, que é o algoritmo discriminar efetivamente. Mas eu queria dizer para vocês, juízes também têm preconceitos, juízes também discriminam, juízes também têm vieses, ainda quando inconscientes. Portanto, a discriminação algorítmica é um problema, mas não ocorre só se vinda da inteligência artificial. E, por fim, há um risco que eu gostaria de mencionar, que é o risco conhecido como singularidade. É o risco de que os computadores, inteligência artificial, ela não tem consciência de si própria. Ela não tem vontade. Ela não tem discernimento do que é certo ou do que é errado. Ela não tem intuição do que é o bem e do que é o mal. Ela não tem sequer senso comum. Ela se move, como eu disse ao início, por informações, dados e objetivos com que é alimentada por pessoas humanas. Porém, há um temor de que elas possam desenvolver ao longo do tempo consciência de si próprias. Possam desenvolver vontade própria. Possam adquirir mobilidade como os robôs já terão. E aí há um perigo. E se tiverem consciência de si mesmos e vontade própria e mobilidade,
ao risco real de que os computadores munidos de inteligência artificial que vão dominar a condição humana e não vice-versa. Porque tem uma capacidade de processar muito mais informação em velocidade muito maior. Os cientistas dizem que o risco da singularidade não é superior a 10%. Eu tive uma certa tranquilidade até que li um texto do Yuval Noah Harari em que ele fazia a pergunta fatídica: você entraria num avião se o engenheiro que o projetou dissesse que há 10% de chance de ele cair? E aí eu pensei 2 vezes. Acho que não. Acho que a maioria das pessoas não entraria nesse avião. Portanto, o risco não é irrisório de que os computadores ganhem consciência. E essa preocupação aumentou à vista de um experimento que impressionou muito os cientistas, que foi um experimento chamado AlphaZero, em que houve há muitos anos um computador chamado Deep Blue, que a IBM treinou para jogar xadrez. Ensinou todas as aberturas possíveis, ensinou uma grande quantidade de jogadas possíveis, e esse computador ganhou algumas partidas do mestre de xadrez, Kasparov. A experiência do AlphaZero foi um pouco diferente. Eles só ensinaram as regras do jogo. Não ensinaram nenhuma jogada, nem ensinaram nenhuma abertura específica do xadrez. Só as regras. E o programa de inteligência artificial, jogando consigo próprio, repetidamente, depois passou a jogar com grandes mestres e ganhou todas as partidas, fazendo jogadas e aberturas que não foram ensinadas, e algumas tão originais que ninguém nem tinha pensado. Ou seja, ele desenvolveu uma estratégia própria que não foi baseada em programação humana. Portanto, essa capacidade de aprendizado, expressão em inglês machine learning, aprendizado de máquina, hipoteticamente pode levar à singularidade, ganho de consciência por parte dos computadores. E aí eles é que tomariam conta do mundo. A inteligência artificial também precisa ser regulada. Só que a velocidade da transformação dificulta muito a regulação adequada. Veja a velocidade da transformação no mundo em que nós estamos vivendo. O telefone fixo, aquele pretão que a gente colocava numa mesinha com destaque na sala de jantar de casa, que os mais novos não conhecem, ele levou, e que a gente declarava no imposto de renda, tão caro que custava, ele levou. Professora Ana Paula, a senhora assinou com a cabeça assim, mas não é do seu tempo. É sim, professor, do tempo que investiu em linhas telefônicas e linha telefônica entrar no inventário. É isso mesmo. Eu quando voltei, vou dar isso cronologicamente, eu fui estudar fora e voltei para o Brasil em 1990. E aí eu voltei, estava começando a minha vida, eu tinha um carro, um apartamento que eu estava comprando em 60 meses e um telefone. E era uma época de moeda fraca, então a gente dolarizava tudo. O meu carro tinha custado $9.000
no meu telefone $8.000. Portanto, o telefone custava quase o preço de um carro. A esse pretão, que a professora Ana Paula já leu na literatura e sabe que existiu. Mas a verdade é que ele levou 75 anos para chegar a 100 milhões de usuários. O telefone fixo levou 75 anos para chegar a 100 milhões de usuários. O telefone celular levou 16 anos para chegar a 100 milhões de usuários. A internet levou 7 anos para chegar a 100 milhões de usuários. Vejam que a velocidade da transformação vem aumentando. O ChatGPT chegou a 100 milhões de usuários em 2 meses. Esse é o impacto das novas tecnologias sobre o mundo em que nós estamos vivendo. E é uma das causas da dificuldade de regulação da inteligência artificial. A transformação ocorre de maneira muito profunda e muito rápida. E, portanto, só o que se consegue regular são os grandes princípios. Na minha visão, a regulação precisa se dar em 3 grandes domínios: proteção dos direitos fundamentais, como a privacidade, como a própria liberdade de expressão, contra a manipulação da informação pelas plataformas digitais, por exemplo, e a própria liberdade individual de escolha. Que eu disse algumas linhas atrás que as plataformas digitais podiam monitorar a nossa movimentação na rede e, com base nelas, nesses dados, nos fazerem recomendações que correspondessem às nossas vontades, aos nossos gostos. Mas agora especula-se mais. Com o avanço da neurociência, que é a ciência do cérebro, já se especula a possibilidade, não é de descobrirem os nossos gostos, é de transformarem os nossos gostos, é de fazerem com que os nossos gostos correspondam à vontade que eles querem que a gente tenha, por um interesse comercial do seu anunciante ou por qualquer outra razão. Portanto, é preciso proteger direitos fundamentais. E no mundo, não só da inteligência artificial, mas da reforma tecnológica, da revolução tecnológica em geral, há novos direitos fundamentais, como, por exemplo, a inclusão digital. Uma criança que hoje não tem acesso à internet, ela ficará para trás na sua capacidade de conhecimento. Em segundo lugar, é preciso regular para proteger a própria democracia contra a massificação da desinformação, aí incluindo o deepfake, contra os discursos de ódio, que no fundo são antidemocráticos porque visam excluir a participação igualitária de algum grupo da sociedade. E contra os ataques à própria democracia. Em terceiro lugar, é preciso regular a inteligência artificial para assegurar uma governança com um mínimo de transparência, com um mínimo de inteligibilidade e a exigência de supervisão humana. Quando eu falo em minuta de decisão judicial por inteligência artificial, em nenhuma hipótese eu cogito que o juiz deixe de ser o responsável pela análise da prova, pela análise do argumento jurídico e pelo resultado. Apenas ele pode ser auxiliado nesse processo pela inteligência artificial. Portanto, é preciso regular a inteligência artificial. Eu, antes de abrir para alguma pergunta que possa haver, professora, eu queria encerrar esse nosso passeio por essas demandas por um constitucionalismo digital
tem que nos proteger não apenas em face do Estado, mas em face de potências privadas, das novas tecnologias e a compreensão dos impactos econômicos, sociais e jurídicos da evolução tecnológica e da extensão das plataformas digitais e da inteligência artificial, com os seus benefícios e os riscos, como procuramos ver até aqui. Mas nesse mundo e com todas as modernidades, a condição humana ainda precisa buscar e deve viver em função dos mesmos valores milenários que vêm desde a antiguidade, desde a Grécia, desde os primeiros documentos religiosos, que são o bem, a justiça e a dignidade humana. Obrigado pela atenção e se alguém tiver alguma pergunta, não sei se é o caso de abrir, professora Ana Paula, mas como nós começamos com um pouco de atraso, eu não me importo de terminar com um pouco de atraso também. Perfeito, professor. Muito obrigada. Exposição brilhante, cativante, como sempre tem sido suas aulas. Nós temos várias perguntas aqui de alunos, de professores. A nossa audiência está aí por todo o Brasil. Eu não paro de receber professores, coordenadores mandando fotos das suas salas, transmitindo a aula ao vivo, né, das salas do Brasil inteiro. A primeira foto que eu recebi aqui foi de uma professora de Feira de Santana, na Bahia. Assim, os alunos estavam lá sentadinhos nas suas cadeiras, assistindo a sua live. Professor, quando a gente falou, né, sobre a abertura dessa aula pública, alunos dos cursos de tecnologia da informação se animaram muito em participar. Então, dentro desse público que nós temos hoje assistindo pelo YouTube, nós temos também não apenas alunos de direito, mas também diversos alunos da graduação dos cursos de tecnologia da informação. Bem, como essa é uma aula pública, e lá no YouTube as pessoas estão assistindo apenas como ouvinte, na nossa turma, né, que é bem animada, nós temos diversas perguntas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler, vou pedir, né, se o colega que estiver aqui quiser ler a sua pergunta, até para que vocês também possam ter um minutinho de voz aqui, todos que queiram participar, porque eles ficam muito animados com essa participação. Eu vou ler as duas perguntas, vou permitir a pergunta dos dois professores e também dos alunos. A primeira pergunta, muitas se emaranham nos questionamentos muito semelhantes, né? Eu vou dar uma lida aqui, vou pedir para a Keila, não sei se a Keila está aqui. Keila, você está aqui conosco, você quer ler sua pergunta? Depois eu passo para um docente, e depois eu leio mais de uma pergunta e passo para outro docente. Keila, você falou sobre uma pergunta sobre a questão da prevenção de ataques, da contra-inteligência. Pode ficar à vontade para ler. Foram duas perguntas. A primeira referente à LGPD. Primeiramente, boa noite, professor Barroso. Novamente, aqui é um prazer estar aqui. A primeira pergunta em relação à LGPD. Apesar do Brasil já ter a LGPD, vemos com certa frequência o vazamento de dados em grandes empresas. Podemos considerar que a LGPD ainda é branda com estes casos, ou falta uma maior fiscalização para atuar na prevenção dos ataques, na contra-inteligência? Não, eu acho que a LGPD é bastante satisfatória. Eu acho que uma coisa é a empresa vazar dolosamente um dado que era considerado um dado sensível, que não poderia ser vazado sem autorização do seu titular. Esse é um fenômeno. É que eu acho que a LGPD acorde de maneira satisfatória. Um outro problema, que é mais grave e mais difícil, são os cyberataques, que é o uso da tecnologia para você extrair ilegalmente informações protegidas. E aí nós caímos numa situação que não tem a ver propriamente com a divulgação dolosa, mas tem a ver com a cibersegurança. E aí os hackers, os criminosos desenvolvem meios cada vez mais sofisticados
mercados. Eu, quando era presidente do TSE, estava muito preocupado com os ataques cibernéticos. Eu fui à Febraban, que tem uma central de monitoramento, porque os bancos são o segmento da sociedade que sofre mais ataques cibernéticos. Você não acredita a quantidade de ataques que vinham de todo o mundo em segundos. E, portanto, há uma dificuldade, muitas vezes, de proteção sem que haja dolo. Tanto que você deve impor às empresas é um dever de cuidado. Mas ninguém pode atirar cegamente a primeira pedra, porque já derrubaram o site por 2 ou 3 dias do Superior Tribunal de Justiça. E o próprio Supremo recentemente sofreu o que se chama ataque de negação de serviço, que são centenas de milhares de pessoas atacando, tentando acessar ao mesmo tempo, numa articulação dolosa para derrubar o sistema. Portanto, eu acho que a LGPD é satisfatória. Se houver descumprimento, há a punição própria, mas o grande problema no vazamento de dados vem de cyberataques. Perfeito, professor. Obrigada, Keila. Eu vou ler agora uma pergunta de um professor, né? O professor Vladimir Cerveira de Alencar fez um questionamento. Depois eu passo para um aluno e mais um professor, assim a gente acho que consegue fechar o nosso horário. Professor Vladimir, o senhor consegue falar? Boa noite, professora. Boa noite, professor Barroso. Um prazer estar aqui acompanhando a sua aula. Obrigado. Agora com meus filhos aqui, já pedi para eles maneirarem um pouco, filhos pequenos. Professor Barroso, eu achei muito interessante a sua preocupação, acho que é uma preocupação de toda a sociedade, principalmente daqueles que operam no direito, a questão das inteligências artificiais e como elas vão ser paradigmáticas em várias áreas de atuação e no direito não será diferente. A minha pergunta, eu vou ler exatamente como eu coloquei, é o seguinte: será que a inteligência artificial poderia induzir o julgador que cada vez mais, como você mesmo, como o senhor mesmo colocou, a gente começará a utilizar cada vez mais nos processos? Será que então a inteligência artificial poderia induzir o julgador a uma tomada de decisão que ele livremente não tomaria, por exemplo? Será que a gente não tem esse risco da indução? Sempre lembrando que caberá ao julgador, caberá ao magistrado fazer essa análise criteriosa, mas o que me preocupa é a influência das inteligências artificiais na nossa tomada de decisão. Professor, eu diria assim, a resposta é sim, mas isso não seria necessariamente mal. Porque pode haver uma solução boa e inteligente que o cérebro humano daquele julgador não tenha cogitado. Portanto, não creio que esse seja necessariamente um problema, desde que a indução não seja uma indução baseada em elementos falsos ou uma indução que leve a um resultado absurdo. Por isso que a supervisão humana é indispensável. Mas eu, muitas vezes, quando tenho que tomar decisão, eu reúno a minha equipe e ouço opiniões e, às vezes, vem ideias que não tinham me passado pela cabeça. E acho que o mesmo pode acontecer vindo da inteligência artificial. Portanto, o que não pode deixar de existir, o que não se pode prescindir, é um controle racional e bem informado de um juiz para saber se aquilo é razoável ou se aquilo é plausível. Mas, fora isso, eu acho que, no fundo, talvez se possa dizer que é isso mesmo que se espera da inteligência artificial, que ela seja capaz de ter ideias que o julgador não teve. Acho que a sua preocupação é legítima, mas acho que isso pode ser usado para bem e para mal, e é a supervisão humana que tem que fazer esse controle. Muito obrigado, professor. Perfeito. Vou passar agora a pergunta da Franciele Silveira. Franciele, você consegue ler sua pergunta ou mesmo ler? Oi, sim, boa noite. Tudo bem? É um prazer ver o senhor. Posso ler sim. A pergunta é a seguinte: até que ponto as legislações de segurança cibernética devem interferir na privacidade individual e nos direitos fundamentais
para proteger a sociedade contra essas ameaças digitais? Franciele, existe em direito um conceito muito importante que é o de proporcionalidade. Existe um conceito que é o de proporcionalidade, e que ele se aplica sobretudo quando se trata de restrição a direitos. Portanto, o que significa a proporcionalidade dito de uma maneira simples? A proporcionalidade envolve basicamente 3 testes. Quando você vai restringir um direito, nesse caso que você mencionou, o direito de privacidade, você faz um primeiro teste para saber se a medida que você está tomando é adequada para realizar o fim que você quer obter. Se for, você passa para a segunda etapa. Então, nós estamos aqui fazendo um controle da validade, da legitimidade de uma determinada interferência com um direito fundamental. Primeira providência é saber se aquela medida é adequada. Se ela for adequada, você passa para a segunda etapa, que é saber se aquela medida é necessária. Significa dizer se não há um excesso, se não há uma forma menos invasiva ou menos comprometedora de um direito fundamental de realizar o mesmo objetivo. Se não houver, você passa para a terceira fase, que se chama proporcionalidade em sentido estrito. E aí você vai aferir o custo-benefício daquela medida. É o que se chama de ponderação. Você vai saber se o que você ganha com aquela restrição justifica a intensidade do direito que você está afetando, que você está abalando. Se justificar, a medida é válida. Se não justificar, a medida não é válida. Portanto, isso vale para as medidas de cibersegurança que afetam a privacidade. Eu não quero. Muito obrigado. Já estou bem. Já estou acabando. Obrigado. Perfeito. Ok, Franciele. Perfeito, obrigada. Perfeito, professor. Muito obrigada. Eu vou fechar aqui com a pergunta do professor Suter, que é um professor que está aqui também compartilhando conosco essa aula. Professor Suter, o senhor consegue ler? Eu faço a leitura aqui da sua pergunta, professor. Boa noite, professora Ana Paula. Boa noite, professor Barroso. Consigo sim, professor. Boa noite a todos. Primeiramente, é um prazer e uma honra estar dividindo esta sala virtual com o ministro e com todos que aqui estão. Professor, diante do que o senhor nos trouxe essa noite, parabéns pela exposição, muito esclarecedora, muito provocadora, na verdade, mas nos faz refletir bastante sobre o tema. Nós sabemos que os avanços tecnológicos não têm volta. Nós sabemos que a inteligência artificial está inserida, como o senhor demonstrou aqui, em vários exemplos. E dentro dessa perspectiva, na visão do senhor, dos seus saberes, como conseguir conciliar a necessidade do uso, né, desses algoritmos em plataformas digitais, por exemplo, e aí ao mesmo tempo nós preservarmos, né, a liberdade de expressão, que é algo que o senhor trouxe aqui também, e também a questão dos dados pessoais. É mais também para que a gente possa refletir um pouquinho sobre este contexto, os nossos alunos aí tentar identificar um pouco no seu olhar como conciliar, né, esses antagonismos que nós estamos vivendo hoje. O senhor já adiantou a questão da regulamentação, né, algumas questões, mas era mais ou menos isso, professor. Professor Suter, não é fácil. É claro que existem áreas de certeza positiva e de certeza negativa. Portanto, se alguém, num debate público, eleitoral ou não eleitoral, disser fulano de tal é um péssimo candidato porque tem ideias muito ruins, embora seja uma frase depreciativa de alguém, ela está claramente inserida dentro da liberdade de expressão e do debate público. Portanto, haveria... Agora, se alguém disser que o candidato fulano de tal foi condenado por pedofilia, essa é uma informação objetiva. Ou foi ou não foi. E se não for verdade, a liberdade de expressão não protege essa afirmação. Nós estamos
diante de uma afirmação falsa. Eu tenho um exemplo de certeza positiva e de certeza negativa. Um exemplo, o primeiro, claramente é protegido pela liberdade de expressão e claramente não é protegido pela liberdade de expressão. Entre um extremo e outro, é preciso reconhecer que há uma faixa de incerteza muito grande. E eu acho que nessa faixa de incerteza, nós vamos cair um pouco na moderação privada de conteúdo feito pelas próprias plataformas ou, no limite, na intervenção judicial, que é o que prevê o Marco Civil da Internet, o artigo 19, que é, inclusive, objeto de uma discussão no Supremo, que em breve será travada, que diz que a plataforma deve retirar, sob pena de responsabilidade, depois da primeira decisão judicial. É uma boa regra geral, mas eu acho que há situações em que nem se deve esperar uma ordem judicial. Então, se for pedofilia, a plataforma digital tem que ter um dever de cuidado de removê-la, tem que ter um algoritmo, porque esse controle não é humano, pessoal, porque nós estamos falando de milhões de postagens por dia, tem que ter um algoritmo tentando controlar. Então, a regra geral do direito brasileiro, que é do Marco Civil da Internet, eu gosto. Tem que retirar depois da primeira ordem judicial. Mas acho que hoje em dia ela talvez já não seja suficiente. Talvez você precise ter algumas exceções. Então, acho que tem que ter um dever de cuidado de remover, nos casos de certeza positiva. Acho remover de ofício, inclusive obediente notificação privada, e em outros casos a remoção vai ser judicial. Mas eu preciso reconhecer que há um espaço de incerteza. Tem preto, tem branco, mas tem uma área cinza que vai haver muita dúvida, e aí, quando a dúvida é razoável, quem tem que resolver é o judiciário. Perfeito, professor Barroso. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado a todos pela atenção, foi um prazer estar aqui. E até breve, professora Ana Paula, é a nossa próxima aula. Combinamos Até breve, direitinho. professor. Tá bem? Até breve. Muito obrigado, um grande abraço, viu? Felicidades para todos. Obrigada. Os demais alunos, eu peço, por favor.